Bom, meu assunto de hoje vai ser a direita, que é admirável e que eu respeito muito. E ela está basicamente virei à direita, onde três craques, que são João Pereira Coutinho, Luiz Felipe Pondé e Denis Rosenfield, e livros, escrevem ensaios da boa estirpe, né? É preciso começar lembrando que qualquer rótulo tende a simplificar em demasia todo o arcabouço ideológico e pensamento político, social, econômico de um indivíduo. Né? Ele serve para facilitar a compreensão do mundo, então você rotula, porque aí fica mais fácil dividir grupos, só que por você limitar bastante, o que quer dizer todo o pensamento de uma pessoa com um único rótulo, é óbvio que isso gera várias distorções e riscos também. Então, eu não gosto muito de conceitos como direita e esquerda. Eu acho que eles são extremamente limitados. E isso é reconhecido, inclusive, pelos autores. Mas, aceitando-se essa direita, que o próprio Coutinho, por exemplo, faz questão de separar de uma outra direita, né, que eu mesmo tenho um vídeo chamando de direita tacanha, autoritária, religiosa, né, não é esse o caso. Mas essa direita aqui tem todo o meu apreço. E o que definiria, então, pela visão desses pensadores, ser de direita, ser um conservador nesse aspecto? Bom, aí tem que buscar lá atrás toda a hierarquia do pensamento conservador, né, de boa cepa, como Edmund Burke, como Michael Oakeshott, como David Hume, todos esses, né, Isaiah Berlin. E o que de forma muito resumida, caracterizariam essas pessoas, né? Um denominador comum seria basicamente o ceticismo. O ceticismo principalmente em relação a qualquer utopia racionalista, né? Essas pessoas entenderam os limites da própria razão do ser humano, né? E isso não é irracional, muito pelo contrário. Hayek também seria outro dessa linhagem, né? Toda a linhagem que bebeu muito ali do iluminismo britânico, do iluminismo escocês, né, e não do iluminismo francês. Esse sim, arrogante, racionalista, com raras e honrosas exceções. Aliás, eu faço um parênteses, tem um amigo meu, filósofo liberal, que gosta de brincar que é francófibo, né, que ele encontra o DNA de franceses em todas as ideias ruins, né, da modernidade. Eu tendo a concordar, é uma brincadeira, mas com um fundo de verdade. E o fato é que esse iluminismo escocês / inglês, ele compreendeu de forma racional os limites da razão, né? David Hume foi um que tinha essa preocupação ao achar que as paixões dominavam muitas vezes a razão e não o contrário, né? Então, uma vez que você aceita esse ceticismo diante das ideias racionalistas, quase sempre paridas no conforto de uma torre de marfim acadêmica, né, de universidades ou de pensadores em seus confortáveis escritórios, pensando sistemas fechados e completos para um mundo melhor, né, para um mundo justo e tudo mais. Quando você entende, então, esses limites da própria razão, você costuma adotar uma postura muito mais cética, e isso tem todo um desenrolar, aí, todo um corolário que, com base nessa premissa, você acaba concluindo de sistemas políticos, como, por exemplo, um certo apreço pela tradição, o que não é o mesmo que você abraçar cegamente tudo aquilo que foi entregue a você pelos que vieram antes, mas sim um reconhecimento de que milhões e milhões e milhões de pessoas, durante séculos e séculos, com base em tentativa e erro, acabaram criando certas instituições, como família e tantas outras, propriedade privada, que não precisam ser defendidas apenas pelo prisma racionalista. Quer dizer, são coisas que foram que sobreviveram ao longo do tempo, do acaso e de tantas barreiras, né, que mostram o seu valor. O que, novamente insisto, não é o mesmo que adotar uma postura cega diante das tradições, dos hábitos, dos costumes e das morais, mas sim uma postura crítica com base na razão, porém humilde, porém gradual, reformista, tendo ciência de que é muito perigoso e arrogante, né, você pegar todo esse histórico acumulado de conhecimento, de tradição, e simplesmente passar uma borracha como se fosse escrever em páginas em branco uma linda
história nova da humanidade, né? Ignorando todo esse conceito da própria natureza humana e tudo mais. O que me remete então a Pondé, por exemplo, com uma visão bastante trágica do ser humano, né? Uma vida muitas vezes sem um sentido metafísico maior, então leva ele a esse pessimismo ontológico, né? Que seria justamente essa visão de que o ser humano é um sujeito fragilizado no meio de um mundo sem tanto sentido, sem tanta justificativa fatalista, né, um sentido da história, por exemplo, que não existiria, e que cada um então vai tentar inventar o seu próprio sentido, sempre de forma limitada, sempre mal ou bem uma espécie de fuga. Existem obviamente fugas melhores e fugas piores, na minha visão. Só que ele compreendia então que com base nesse pessimismo você adotaria uma postura muito mais cética em relação a essas soluções maravilhosas, mágicas, encantadoras, né? Ele diz, inclusive, que a esquerda é explicada em boa parte por uma canalice do ser humano, que é justamente não reconhecer esses limites e essa visão trágica da vida. O que seria análogo a você ignorar um presente imperfeito, realista, duro, trágico, em prol de abraçar seja um passado idealizado, seja um futuro romantizado, idílico, onde você acha então que vai poder sonhar com um mundo perfeito, algo próximo disso, né? Todas essas utopias então, e quem abraça essas utopias, seria visto claramente como não pertencente a essa direita que tem como traço característico o seu ceticismo. O pai desse totalitarismo moderno de esquerda, né, seria, quase que de forma unânime por esses autores, Jean-Jacques Rousseau, né, e Robespierre, por exemplo, seria a prática dessa utopia toda do bom selvagem, da vontade geral, dessa canalice, né, de um sujeito que amou a humanidade, entre aspas, porque foi incapaz de amar o próximo. E é difícil mesmo amar seres humanos imperfeitos, né, quando você tem esse desencontro natural entre qualquer relacionamento. Então Jean-Jacques Rousseau abandonou todos os 5 filhos que teve e depois escreveu um tratado sobre como educar a civilização, né, obviamente delegando a um Estado semi-totalitário tal responsabilidade, tal tarefa. Então é muito fácil você amar uma abstração, humanidade, enquanto o difícil mesmo é você ter um convívio com o próximo com base na tolerância, no afeto, na pluralidade de fins, de bens, né? Isso aí entra a importância, por exemplo, de Isaiah Berlin, nessa posição de direita conservadora, né? Que seria justamente a compreensão de que a vida em sociedade ela pressupõe o quê? Muitas vezes a incomensurabilidade de bens, de finalidades, né, de valores. Muitas vezes nós vamos sentar 2 pessoas bem intencionadas, tolerantes, e vamos divergir em relação às finalidades da vida, em relação ao que ele mais valoriza e eu. Pondé lembra a importância de você não cair num extremo oposto, que seria um relativismo moral cultural exacerbado, um niilismo onde nenhum valor então serve de forma objetiva, não podemos criticar e julgar nenhum valor, e aí você cai então em coisas absurdas que a gente vê da própria esquerda enaltecendo regimes de ayatolás islâmicos fascistas, onde as mulheres não têm nenhum grau de liberdade, onde qualquer coisa que nos remete à civilidade, à humanidade, estão perdidos, estão solapados em prol de uma visão coletivista, religiosa, autoritária. Então, essa visão cética com limitações, claramente, seria o que caracteriza basicamente essa direita mais humilde, mais cética em relação a essas soluções. Por fim, o Dennis Rosenfield traz toda a sua experiência de ter vivido no regime petista no Sul, totalmente opressor, e que usava eufemismos, embalagens nobres e bonitas, tão característico, tão típico dessa esquerda revolucionária, né, de participação, orçamento participativo, participação democrática nos meios de comunicação, esse tipo de coisa que eles vêm adotando no linguajar totalmente de nova língua, né, aureliana, que tenta, no fundo, o quê? Destruir qualquer possibilidade de
preservar a liberdade individual numa vida em sociedade com certas limitações e tolerância por conta de tudo isso que já foi dito. Então o Denis traz essa experiência muito rica que ele viu nascendo no Sul, né, em Porto Alegre, esse PT de DNA totalmente autoritário e totalitário que hoje se espalhou para um país como um todo. Então ele conclui que virar à direita, né, seria justamente não estar na contramão da história, que é resgatar um regime totalitário fadado ao fracasso que espalhou miséria pelo mundo inteiro. Então eu recomendo veementemente esse livrinho. Ele é pequenininho, tem pouco mais de 100 páginas, é leitura de 2 horas no máximo, e vale cada minuto investido. Essa é a direita que eu tenho profundo respeito e admiração.